Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos continuar a nossa pregação em duas partes que nós começamos semana passada. Quem estava acompanhou. Nós estamos trabalhando esse tema chamado fruto, a vida pelo Espírito. E semana passada a gente falou sobre as obras da carne e a nossa luta, né? A partir do Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21. Então nós estudamos aqueles versículos semana passada e hoje nós vamos dar continuidade ainda em Gálatas capítulo 5. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 ao 26. Hoje são poucos versículos que nós vamos estudar, mas com verdades muito importantes para nós. Obrigado, meu irmão. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 26. Enquanto a gente estiver lendo o versículo 22, eu queria que você tentasse enumerar quais dessas características você acha que tem, né? Então, faça esse exercício. O marido não vai fazer para a esposa, tá bom? A esposa não vai fazer para o marido, certo? É você com Deus agora, tá bom? Então não adianta você, quem faz a esposa diz, não, eu sou mansa, né? E o marido não é não, né? Então a gente não é para trazer conflito aí no casal, mas olhe para esses versículos e veja o que você tem ou o que você não tem, certo? Vamos ler então. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado, Pai. Como é bom a gente poder cantar que o Senhor é santo, santo, santo. E Pai, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é viva e eficaz. E o Espírito Santo de Deus possa trazer ao nosso coração aquilo que nós precisamos nessa noite, Pai. Deixar o Senhor agir. Talvez seja no nosso caráter, no nosso temperamento, em todo o nosso ser. Que a gente possa sair daqui diferente, Senhor. Confrontado e confortado pela Tua palavra. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode passar. Hoje nós vamos falar sobre isso, fruto, né? Fruto do Espírito. Às vezes as pessoas elas diziam assim, frutos do Espírito, né? Frutos, né? É um erro que as pessoas têm, né? Mas na realidade é fruto, sem plural, fruto do Espírito. Semana passada nós falamos sobre o conflito que o ser humano tem entre o Espírito Santo de Deus e as obras da própria natureza dele. Aqueles que são cristãos, eles têm essa luta diariamente. Ou eles alimentam as obras da carne, ou alimentam as obras dele mesmo, ou eles alimentam o Espírito Santo de Deus. Então esse conflito, eu tenho, você tem, e se você tem 30 anos de conversão, se você tem 2 anos de conversão, você tem essa luta. Todos nós enfrentamos. E Gálatas, Paulo, ele está falando para nós sobre aquilo que é mais importante no Evangelho, que é a liberdade. E aí nós lembramos 2 pontos em que a gente diz que o primeiro deles é que Cristo nos comprou para essa liberdade. Cristo nos deu essa liberdade. Ou seja, se nós conseguimos essa liberdade, não é porque é obra do Jardel, mas é obra do próprio Cristo na cruz. E em segundo lugar, Paulo escreve aos Gálatas dizendo o seguinte: beleza, essa liberdade foi dada por Cristo, mas é uma liberdade com responsabilidade. Ou seja, nós não podemos viver a nossa vida agora como a gente quer, mas sim como Cristo quer que a gente viva. E como é que nós enfrentamos essa luta, que há esse conflito dentro de nós? Paulo diz para nós então que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nessa luta. É Ele quem capacita o crente para deixar os seus desejos e seguir aquilo que Cristo Jesus quer. E aí nós conversamos sobre o conflito que nós temos entre a velha natureza e a nova natureza.
E nós fomos falando que todos nós temos essa luta. Mas aqui, Paulo, ele muda a palavra. Ele não fala agora sobre obras, mas ele fala sobre... O que ele fala aqui? Fruto. Porque obras falam de um esforço. O fruto é algo natural. Algumas pessoas dizem que a mudança das obras para fruto, aqui nesse texto, é importante porque ela remove a ênfase do esforço humano. As obras da carne, ou a nossa natureza humana, são resultados do nosso labor, daquilo que nós somos. Mas o fruto do Espírito é a realização do Espírito em nós. Eu gosto do que um pastor disse, escreveu, Howard, ele diz o seguinte: uma obra é algo que o homem produz por si mesmo. Um fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo. O fruto do Espírito ele tem origem sobrenatural, ele tem um crescimento natural e ele tem uma maturidade gradual. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele não só nos pega, mas como ele quer nos transformar num processo onde a gente vai se tornando mais parecido com Cristo. Existe uma maturidade para se percorrer, irmãos. Eu gosto do que Hebreus fala no capítulo 10 em diante, que ele diz assim, que vocês não podem mais viver do jeito quando vocês se converteram, vocês têm que crescer. Vocês têm que crescer. Vocês não podem ficar só no leite espiritual, mas vocês têm que crescer. E hoje o que nós precisamos são de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para que possam serem homens e mulheres de Deus aonde eles estiverem. E aí nós falamos também que uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa, quem lembra? Ensinável. É uma pessoa ensinável. Uma pessoa cheia de Espírito Santo de Deus, a gente acha que são demonstrações públicas de espiritualidade. Não necessariamente, porque a gente sabe fingir muito bem. A gente sabe mentir muito bem. A gente sabe levantar a mão e cantar uns hinos. A gente sabe uns horários de culto. A gente sabe disso. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai sendo cada vez mais transformada por Cristo Jesus. E aí, Efésios capítulo 4, Paulo ele fala muito legal sobre isso, quando ele fala que a gente precisa deixar nossa natureza antiga e se revestir da nova natureza. E aí Paulo passa para o prático. Quem é ladrão, que pare de roubar. Quem mentia, não minta mais. Ou seja, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. E aí entra num ponto que a gente adora dizer, né? Nós, quando somos confrontados por algo do nosso caráter, que nós nos sentimos ofendidos, a gente diz assim, eu cresci assim. Não, eu sou assim, pastor, porque o meu pai me tratou assim. Não, pastor, eu sou assim porque a minha mãe me criou assim. Má educação não tem a ver com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus transforma o nosso caráter também. Então hoje nós vamos estudar isso. Bom, sermos guiados pelo Espírito Santo é nos transformar e sermos transformados na pessoa que desejamos ser. O desenvolvimento do caráter como o de Cristo, quando fomentado pelo Espírito, é libertador. E o que acontece? Pelo menos 4 fatos que nos mostram nesses versículos aqui, como o Espírito opera em nós, então. Em primeiro lugar, o crescimento cristão é o quê? Gradual. O fruto do Espírito pode estar em desenvolvimento na vida de um cristão sem que ele se dê conta disso. Então o fruto do Espírito, o crescimento cristão, ele é gradual. Você vai crescendo na fé, você vai crescendo na maneira como você se relaciona, vai melhorando. É um processo. Tem pessoas que mudam muitas coisas rapidamente, tem pessoas que é um processo mais difícil e tal. Mas eu e você não temos poder de mudar as pessoas rapidamente, né? Isso acontece muito quando alguém da casa se converte. Aí ela começa a olhar para todas as pessoas e começa a querer que as pessoas se convertam rapidamente, mudem tudo, né? E aí sabe o que você vira? Um chato religioso. É isso que você vira. Né? Que até ontem fazia as mesmas coisas. Quem é que convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. A nossa tarefa, então, é ser sal e ser luz. E desenvolver o fruto na nossa casa, no nosso lar.
Então o crescimento cristão é gradual. Segundo, o crescimento cristão é inevitável. Haverá crescimento. Se alguém tem o Espírito dentro de si, se é um cristão, o fruto crescerá. Nós temos que frutificar. Terceiro, o crescimento cristão ele tem raízes, o que diz aí? Internas. Isso nada tem a ver com traços e características, mas com uma transformação muito mais profunda. Nós temos a tendência de ver os dons como sinal da obra do Espírito em alguém, mas a Bíblia nunca faz isso. Nunca fez isso. Como aquele irmão canta, aquele irmão é cheio do Espírito Santo de Deus. Aí o irmão que está lá atrás, que ninguém vê, o cara que está no estacionamento, ele não tem o Espírito Santo de Deus? Ele não está cheio do Espírito Santo de Deus também? Então o crescimento, ele tem que aparecer, mas ele é interno. A Bíblia nunca falou isso. É importante, como ilustração, Judas e o rei Saul foram usados pelo Espírito para profetizar, fazer algumas coisas e assim por diante. Mas eles não tinham um coração renovado pelo Espírito. Judas andou com Jesus. Judas participou das coisas que Jesus fez, mas ele não foi transformado. O rei Saul, você sabe o que aconteceu, a história dele. Não era o rei que Deus queria, foi um rei que o povo pediu. E se você já leu a história, você sabe que o rei Saul não acaba bem. Não acaba bem. Então a gente vê isso. Dons podem ou não operar a partir de um coração transformado pela graça, mas o desenvolvimento do fruto do Espírito só pode acontecer em um filho de Deus. Então, meus irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, a gente nota como ela trata a esposa, como ele trata a esposa, como ela trata o marido, como ela trata os filhos, como ela trata as pessoas na rua, como ela serve na igreja. Isso são evidências. Isso são evidências. Eu já contei a história de um pastor que foi fazer uma visita numa casa uma vez. E aí o menino ficou encarando aquele pastor e olhava para o rosto dele assim, né? E aí o pastor incomodado perguntou para ele: o que aconteceu? O meu rosto, eu estou com sujeira no rosto, estou com alguma coisa? Não, pastor, é que meu pai vive falando depois do culto que o senhor tem duas caras. Eu estou procurando a outra. Entende? Então o crescimento ele tem raízes internas. E por último, o crescimento cristão ele é simétrico. Paulo faz uso deliberado da palavra fruto no singular para descrever toda uma lista de qualidades que crescem na pessoa cheia do Espírito Santo. O fruto verdadeiro sempre cresce em conjunto, por isso que é fruto. Jonathan Edwards ele diz para nós o seguinte: existe uma concatenação, ou seja, tem um segmento de coisas. Uma coisa puxa a outra, das graças do cristianismo. Isto é, uma parte do fruto do Espírito não cresce sem que todas as outras partes cresçam. Então não é você ser mais manso e menos amoroso. Isso vai crescendo junto. E a gente gosta do quê? De pegar o fruto do Espírito e escolher algumas coisas. Não, ser mais manso eu até consigo, mas o domínio próprio, não dá. Não dá. Domínio próprio não dá. Ser mais ali da paz, beleza, mas ser mais amoroso não é legal. As coisas crescem junto, o fruto cresce junto. E é isso que Paulo está nos ensinando. Bom, então em primeiro lugar, a gente vai abrir esses gomos do fruto, como eu escrevi aí, para a gente entender esses versículos. Vamos ler junto o 22? Mas o Espírito produz este fruto. Vamos lá? Amor. Sabe qual é um bom teste para a gente fazer? Chega em casa e pergunta, você que é casado, pergunta assim: amor, qual dessa lista aqui mais tu lembra de mim? Né? E deixa acontecer. Né? Vai ser uma conversa muito boa. Né? Vai ser muito boa. Né? Mas a gente vai entender o que esses gomos do fruto nos ensinam. Vamos lá então. O que nós aprendemos aqui de imediato é o seguinte, pode passar. Nós vamos começar com o primeiro. O amor é a graça cristã suprema. O amor é a maior coisa do mundo. Porque Deus é
O que Deus é? Em seu ser mais íntimo. Segundo lugar, o amor, ele traz a alegria e a paz. E aqui é interessante porque o amor, Paulo coloca o amor não é porque era o A ali, né, do alfabeto, não. É porque o amor, ele vai puxar todas as outras coisas do fruto. Tem um sentido do amor ser primeiro, porque Deus é amor. O amor que nós recebemos de Deus é muito maior. E você sabe que lá em 1 Coríntios tem a tríade, né? Fé, esperança e... versículo para casal, vou botar no Instagram, né? Fé, esperança e... Qual é o mais importante? Como é que Jesus resume o mandamento? Amor. Como é que as pessoas notam que somos dele? Se nós amarmos uns aos outros. Ou seja, o amor está no âmago de Deus. Deus é amor. O amor perfeito, que nos amou primeiro. Nós não amamos a Deus primeiro. Deus nos amou primeiro. Por isso que Paulo começa com amor. E ele vai trazer essa alegria e essa paz. Os seres humanos, eles sempre perseguiram a alegria e a paz. Embora tenham geralmente empregado uma palavra mais secular, que é a felicidade. Mas os cristãos sentem obrigados a acrescentar que aqueles que buscam a felicidade nunca encontram. A alegria e a paz são bênçãos extremamente fugazes. John Stott ele diz para nós algo importante sobre isso, que ele fala, pois a alegria e a paz não são metas adequadas a perseguir. Olha só o que ele diz, são subprodutos do amor. Deus os dá a nós, não quando o perseguimos, mas quando perseguimos a Ele e aos outros no amor. Ou seja, quando nós invertemos a ordem das coisas, nós buscamos a alegria, a felicidade e a paz, mas não encontramos o amor que vem de Deus, nós nos frustramos. Porque daí nós procuramos a paz e a felicidade em coisas que não são o Senhor. Entende? Quando nós amamos a Deus e a gente aceita o amor de Deus por nós, nós temos essa paz que excede todo entendimento. E nós temos uma alegria que é independente das circunstâncias. Quando nós olhamos para Paulo, ele escreve várias vezes, Romanos capítulo 5 ele vai dizer isso. Que as circunstâncias que aparecem, que vêm na nossa vida como cristãos, elas não têm poder de tirar de nós a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Que as aflições que nós recebemos, na realidade, produzem fé em nós e perseverança. Maturidade cristã, como o Tiago vai dizer, que as provações e as aflições que nós passamos, elas produzem um caráter cristão genuíno, porque é nesses momentos que nós somos experimentados por Deus, para realmente saber onde que o nosso coração está. Lembra os irmãos que versículos antes, Paulo fala que nós temos um problema chamado superdesejos, que quando eles nos envolvem, a gente procura essa alegria, a gente procura essa paz e a gente não encontra. Porque a gente busca em lugares errados. Ou seja, nós precisamos descansar no amor de Deus, porque é do amor de Deus que vem a paz que nós precisamos e vem a alegria que nós precisamos. Agora você olha para a Bíblia, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, você não tem lá nas bem-aventuranças coisas materiais. Pelo contrário, felizes vocês serão quando foram perseguidos em meu nome, porque há uma recompensa nos céus. Ou seja, Jesus volta os nossos olhos para aquilo que é mais importante. Ou seja, nós precisamos dessa alegria e dessa paz. Terceiro, o amor então que puxa esse fruto, ele se manifesta em ação. Pois se o amor é o primeiro fruto do Espírito, com alegria e paz segundo o seu rastro, vem a seguir paciência, amabilidade e bondade. Você é uma pessoa paciente? Sim ou não? Pensa aí. Né? Você. Né? Tem gente olhando para o marido. Né? Você é uma pessoa paciente? Você tem essa amabilidade? Essa bondade? É difícil. Paciência nesse versículo, meus irmãos, por vezes traduzida como longanimidade, descreve a paciência com as pessoas em vez de com as circunstâncias. Inclui a tolerância para com aqueles que são exigentes ou irritantes. E nunca se esquece da grandeza da paciência de Cristo para conosco. Sabe aquela pessoa mala? Sabe? Não é para dizer nomes, tá? Guarda aí com você.
Se está na tua vida é porque Deus está te ensinando aqui, ó, a você ter essa amabilidade. Então, a gente vê isso. E tem assim, orações que a gente faz muitas vezes que é perigosa, né? Deus, me dá mais paciência. O que você acha que vai acontecer? Você vai ser a pessoa mais paciente do mundo? Não. Vai acontecer muita coisa para você ser paciente. É assim que nós crescemos. Me dá mais amor pelas pessoas difíceis. Vai aparecer pessoas difíceis para você amar. É isso. Então, amabilidade, paciência tem isso. Amabilidade e bondade. A primeira é a generosidade de pensamento, desejar o bem para os outros, enquanto o segundo é a generosidade de ação, fazer realmente por eles o bem que nós desejamos para nós. Essa progressão cristã ensina que a paciência, ela suporta, pode passar, a malícia dos outros e se recusa a retaliar. A amabilidade transforma a tolerância em bondade, não desejando o mal às pessoas, mas desejando-lhes o bem. E a bondade converte o desejo em ato, tomando a iniciativa de servir as pessoas em ação. Sabe qual é o melhor lugar para você experimentar isso aqui? 2. Família e igreja. Família e igreja. Aqui que você vai ver. Igreja é lugar de pessoas perfeitas ou imperfeitas, igreja? Imperfeitas. Imperfeitas. Que muitas vezes são tão parecidas com a gente que a gente se incomoda. Tem os pecados tão semelhantes com a gente que a gente se incomoda. E a gente é tão hipócrita e religioso muitas vezes que a gente quer separar essa pessoa da gente. Porque a gente não aguenta ver alguém parecido com a gente, que luta os mesmos pecados que a gente, que fala as mesmas bobagens que a gente fala às vezes, que curte as mesmas coisas. Então a igreja é feita para pessoas imperfeitas. Eu preciso da igreja porque eu sou imperfeito. Você precisa da igreja porque você é imperfeito também. Nós somos pecadores que fomos amados por um Deus que é perfeito e que quer nos transformar. Indo por fim, o amor então é equilibrado por uma das coisas mais difíceis, o chamado domínio próprio. Pois o fruto do Espírito é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, virtudes que temos sobre nós mesmos. As outras a gente fala sobre os relacionamentos. Mas agora Paulo ele olha para nós. Fidelidade é a confiabilidade ou a credibilidade em questões como manter as nossas promessas e cumprir os nossos compromissos. E aqui a gente é pego, né? Quem nunca disse aqui que já estava indo e não estava indo? Levanta a mão. Já vou, estou saindo. Né? Pode levantar a mão, irmãos, somos imperfeitos. Né? Hoje a Miri me mandou 3 mensagens, eu estava aqui na igreja, a Miri mandou mensagem assim, morto está vindo? Eu falei, já estou indo, estava lá atrás. Né? Aí ela mandou vários pontos de interrogação, né? Então as coisas estavam ficando mais difíceis para mim, né? Falei, já estou indo, e eu não tinha nem entrado no carro ainda. Né? Ou seja, manter as nossas promessas. Né? Qual é o trauma da gente quando cresce, né? Que a mãe dizia assim, na volta a gente... Promessa mais descumprida na vida é essa, né? E depois a gente se torna pai e a gente repete a mesma coisa, né? Mas promessas, a Bíblia diz que nós temos que ter o sim, sim e o não, o que vem depois disso é do maligno. Eu traduzo isso como não sei, o não sei está aí no meio. A gente sabe se é sim ou se é não, mas a gente diz não sei, né? Sabe? Então aqui Paulo ele fala sobre isso. Mansidão traduz o que muitas vezes é traduzido por gentileza, mas não é um tipo de mansidão complacente, fraca, sem princípios. Domínio próprio que expressa o poder ou o senhorio que alguém tem sobre si mesmo ou sobre algo. Inclui disciplinar os nossos instintos, refrear o nosso temperamento e a nossa língua e refrear as nossas paixões. Então o que nós entendemos aqui, pode passar, é que o amor, ele é a consequência natural da obra sobrenatural do Espírito Santo dentro de nós. Se nós estamos gerando todas essas coisas que eu estou conversando com a igreja, é sinal que o Espírito Santo está produzindo em nós e nós estamos nesse constante crescimento. Não é fácil, irmãos. Ter domínio próprio não é fácil. Ser manso não é fácil. Ser fiel não é fácil.
Ainda mais um mundo tão infiel, onde apresenta tantas oportunidades. Mas aí a gente volta para o princípio de tudo. Quem é que nos ajuda nisso? O Espírito Santo de Deus. É Ele que nos mostra essas coisas. Então, nós precisamos entender isso. Indo para o fim já, a pergunta aqui é como então o fruto do Espírito, ele pode fincar raiz em nosso coração e ele ser produzido em nossa vida. Como é que nós crescemos nisso? 3 pontos para nós encerrarmos. O primeiro deles, nós precisamos lembrar que nós somos de Cristo. A nossa aprovação e a nossa acolhida pelo Pai não depende do nosso caráter ou das nossas ações, mas dele. Nós somos livres para reconhecer onde cedemos terreno para a nossa natureza humana. Livres para confessar onde não temos buscado acompanhar o Espírito. Livres para perceber onde confundimos nossos dons ou caráter natural com o fruto do Espírito. Nós precisamos lembrar quem somos em Cristo. E é isso aqui é mais importante. Porque se nós aceitamos esse amor e o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós somos chamados de filhos de Deus. E essa é a nossa identidade. É a sua identidade se você é cristão. Não interessa o que você fez no passado. Você agora é filho de Deus porque Cristo te chamou para a liberdade. E nós precisamos nisso. Nós somos livres para reconhecer aonde nós estamos falhando. Se você colocar sua mão na consciência agora, você vai ver que muitas das coisas a gente não tem. Se você botar a mão na sua consciência agora, você pode ter certeza que você vai pedir para ser um marido melhor. Se você colocar sua mão na consciência agora, você vai perceber que você precisa ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor. Você precisa ter mais domínio próprio sobre as suas coisas. Nós precisamos, irmãos, porque é um processo, é um crescimento. E nós estamos crescendo. É tão legal quando a gente vê as obras do Espírito sendo reveladas. Nossa, aquela pessoa era assim, olha como ela hoje é diferente. Olha como é que o Jardel era e agora como o Jardel está se tornando. Porque todos nós aqui temos falhas, nós temos as nossas dificuldades. A sua luta não é diferente da minha, a minha não é diferente da sua. Mas nós precisamos olhar para isso, nós lembrar quem somos em Cristo. Tem gente que precisa controlar seu Instagram. Tem gente que precisa controlar seus olhos no Instagram. Caça o pecado de todo mundo no Instagram, menos o seu. Caça a curtida de todo mundo no Instagram, menos a sua. Hoje eu estava lendo a Bíblia, a gente está num plano agora, a gente entrou no Novo Testamento. E eu estava fazendo alguma coisa e botei para escutar. E aí Jesus está falando lá em Mateus que ele diz assim, né, que nós temos que tirar o que do nosso olho? O quê? Trave, para poder ajudar a tirar o... Quem é que tem o pior? É eu ou meu irmão? É eu, né? Então se eu tiro a trave é porque o cisco lá eu preciso ajudar a tirar. E a gente inverte as coisas. Segundo, nós precisamos crucificar a nossa natureza juntamente com suas paixões e desejos, ou super desejos, como eu coloquei aí. E crucificar a carne aqui, meus irmãos, é na verdade a identificação e o desmantelamento dos nossos ídolos. Dos nossos ídolos. Significa por fim ao poder governante e atraente que os ídolos têm sobre a nossa vida, destruindo-lhes assim a capacidade de agitar e inflamar o nosso pensamento e desejo. Se você deixa de vir à igreja porque o seu time está jogando, você deixa bem claro qual é o seu ídolo. Se você deixa de crescer na graça, na leitura da palavra, na oração, porque você tem uma série para olhar, você deixa bem claro para Deus quem são teus ídolos e quem você tem alimentado na sua vida. Veja bem, não tem problema nenhum você olhar uma série ou olhar um jogo do seu time. Eu também faço isso. Mas quando isso rouba o lugar de Deus, eu estou colocando uma vontade na frente daquilo que deveria ser algo de obediência para mim. Então nós precisamos levar a sério. Irmãos, tem muita gente iludida e enganada, achando que é crente. Iludida e enganada porque faz alguma coisa e é cristão. Mas olha, a começar por mim, um dia Cristo volta.
E eu não gostaria de ouvir, não os conheço. Eu não gostaria de ouvir isso de Jesus. E daí não tem volta. Então nós precisamos crucificar a nossa natureza. E terceiro e último lugar, nós precisamos andar sob a direção do Espírito. O Espírito é uma pessoa viva, que glorifica e enaltece a obra de Jesus. Uma vez que nós encontramos especificamente as falsas crenças particulares da nossa carne, que geram esses super desejos e nos levam a pecar, nós devemos substituí-las por Cristo. Paulo ele escreve aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, dizendo o seguinte, que nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. A gente não controla os pensamentos que a gente tem. A nossa mente é pecadora, mas a gente tem que fazer esse exercício de levar os nossos pensamentos, os nossos maus pensamentos, cativos a Cristo. Senhor, está na minha mente, mas eu não quero pensar isso de fulano. Eu não quero pensar nisso. Eu quero que o Senhor pegue isso, pegue esse pensamento. Agora sim eu concluo colocando para os irmãos um poema que eu lembrei, que eu li uma vez, de um missionário que ele foi para um lugar muito pobre, na Ásia. E ele escreveu esse poema falando sobre o fruto do Espírito. Eu queria ler para a igreja, e aí nós vamos orar. Diz assim: alegria é amor exultante, e paz é amor na quietação. Paciência é amor que persiste em cada teste e provação. Gentileza é amor que cede a tudo que não é pecado. Bondade é o amor que age por Cristo em nós internalizado. Fé são olhos de amor abertos para ver Cristo Jesus. Mansidão é amar e não lutar, mas curvado diante da cruz. Temperança é amor sob o controle de Cristo com calma, pois Cristo é amor em pessoa e o amor é Cristo na alma. Então que a gente possa lembrar de que nós podemos ter esse fruto do Espírito produzido em nós, tudo porque Deus nos amou. Deus nos amou. E Deus, por ser amor, Ele quer produzir esse verdadeiro amor na gente. Amém?